Pastor Everaldo, vem cá, por favor, filho. Pastor Everaldo é um amigo, servo do Senhor, ministro do Evangelho, alguém que eu tive muita facilidade para escutar Deus dizer ao coração que seria Ele que estaria compartilhando nesses dias a sua palavra aqui. E Ele vai apresentar a sua família linda aqui, está toda reunida hoje. Peço ao Senhor que cuide desse coração, que dê a Ele toda a sabedoria, dê a Ele toda a graça necessária para compartilhar esse momento, o texto bíblico. E que a igreja esteja também com o coração pronto, que seja um campo bom para ser semeada a palavra, e que ela cresça a 100 por 1, em nome de Jesus. Pastor Everaldo, Deus te abençoe, meu filho. Graça e paz, querido povo de Deus. Bom estar com os irmãos, mais uma noite, mais um momento de celebração dos 67 anos de organização desta preciosa agência do reino do nosso Deus. Que o Senhor continue cada vez mais a abençoá-los. E parabéns mais uma vez pela efeméride, por essa data tão especial na trajetória da vida desta igreja. Quero agradecer ao pastor Joésio, a irmã Sandra, e agradecer a liderança da igreja pelo muito honroso convite. E dizer que pastor Joésio, como ontem ele disse, de fato tem sido um colega muito querido, mas também um amigo, um parceiro da caminhada da vida cristã e ministerial. Homem sério, homem comprometido com Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Cristo. Por isso o Senhor lhe tem abençoado tanto, juntamente com sua família, tornando o seu ministério e as obras das suas mãos prósperas, para a honra e a glória do seu nome. É homem de Deus, alguém que nos inspira na caminhada da vida ministerial. Tivemos a alegria de ser contemporâneos ali no seminário, não é isso? E depois, pouco a pouco, essa amizade ela foi se sedimentando. Tivemos a alegria de recebê-lo lá em Serra Talhada em 2016. Ontem falamos 2017, minha esposa corrigiu e disse 2016, filho. Tudo bem, 2016 foi uma bênção do Senhor tê-los lá conosco, ministrando a palavra de Deus na Igreja Batista Emanuel em Serra Talhada. E neste ano, com a permissão do Senhor, estará na Igreja Batista Central do Ibura, ou seja, há uma parceria de fato, e ministrará a palavra do Senhor no dia 15 de maio, né, na semana de conferências do Jubileu de Ouro da nossa igreja, 50 anos de organização. A igreja está cordialmente convidada, e o vosso pastor no dia 15 estará ministrando a palavra. E aí eu queria lançar o desafio, pastor José. Leve uma turma dessa aí do louvor para nos abençoar. Quem sabe, coral, não sei. Você vê aí com a turma, quem é que pode ir? Ministro, por favor, leva uma turma dessa aí abençoada, tá bom? Para a gente poder ser abençoado, ministrados por vocês, através de louvores tão belíssimos e tão bem executados, mas também nos alegrarmos com vocês, celebrando os 50 anos de organização da IBCI. Será uma honra muito grande receber vocês. Se confirmarem com antecedência, eu programo um lanche. Tá bom? Ajuda? Motiva? O coral todo, pelo amor de Deus. Mas eu organizo, a gente organiza lá. E só a título de referência, né, em relação ao querido pastor Joésio, acompanhei durante o tempo, né, em que ele esteve atuando ali na PIB, aqui do Recife, bênção do Senhor. E agora aqui eu vejo o quanto Deus o tem honrado, que Ele continue abençoando grandemente sua vida, família, mas também esta igreja e seu ministério para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou acompanhado da minha família hoje. Ontem viemos apenas eu e a minha esposa, mas hoje estamos todos. E eu escutei um colega pastor outro dia falar o seguinte: até 5 é a minha família,
de 6 a 10 é a turma lá de casa, de 10 em diante é a mundiça. Não estamos mais nesse tempo, né? Que os casais optaram nesses tempos terem um número menor de filhos, mas no tempo mais antigo, normalmente se tinha essa trupe toda. Mas minha esposa me acompanha mais uma vez, minha filha mais velha, Lilian, a do meio, Lara, e a Laila optou por ir para o culto infantil e fez muito bem, viu, Lara? Você que vai perder o que vai acontecer lá. Mas essa turma abençoada, sou um bem-aventurado entre as mulheres e temos caminhado, a caminhada da vida cristã e servido ao Senhor no seu reino, mas nesse momento ali na Igreja Batista Central do Ibura. Vamos continuar a ministração da palavra do Senhor? Eu vou continuar com a exposição do capítulo 12 de Hebreus. Fui desafiado e ao mesmo tempo abençoado para me aprofundar de maneira mais precisa, mais abrangente nesse texto. E aí eu gostaria de continuar caminhando com os irmãos. Capítulo 12 de Hebreus, de onde fora extraída exatamente a proposta do tema das conferências de aniversário aqui da igreja, fortalecidos pela graça. E ontem nós falamos que uma vida fortalecida pela graça é uma vida ou uma igreja encorajada pelos bons exemplos de vida cristã. É também uma vida, uma igreja que abandona tudo que atrapalha a caminhada da fé. Também persevera na caminhada sendo fiel a Deus. Também mantém o foco em Jesus, na missão de Jesus e na posição de Jesus. E mantém o ânimo apesar das aflições que vivencia. E nós trabalhamos uma ideia geral de que uma vida ou igreja fortalecida pela graça de Deus persevera na caminhada da fé, olhando para Jesus e assim vencendo as aflições até que complete a sua carreira. Nós hoje vamos pensar sobre fortalecidos pela graça, nós cultivamos um coração ensinável, que vive em comunhão com os irmãos, com Deus, com os irmãos, dedicando-se a uma vida de santificação e mantendo os olhos no que é eterno e vivendo pela fé. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos ler os versos 12 e 13 desse capítulo 12 de Hebreus, texto tão rico e tão precioso da palavra do Senhor. Vamos todos juntos, verso 12 e 13. Leamos a palavra. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Mais uma vez, Senhor, te pedimos muito humildemente, ministra aos nossos corações, através da exposição da Tua palavra, e através do Teu Espírito Santo, instrumentalizando este que nesta hora fala contigo, ó Deus, para que eu seja apenas canal, e que o Senhor, de uma maneira especial, comunique ao coração da Tua igreja aquilo que o Senhor deseja comunicar, para o louvor da Tua glória, para a edificação e fortalecimento do Teu povo, Senhor. Temos fome, temos sede de Ti, queremos mais e mais a Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Ser fortalecido pela graça é, além de muito do que nós já consideramos até agora, do que nós já expusemos até então, também, conforme esse texto tão precioso da palavra do nosso Deus, ter um coração ensinável. Percebam bem, mantendo suas Bíblias abertas no capítulo 12 aí de Hebreus. Do verso 4 até o verso 11, nós encontramos o autor da carta aos Hebreus falando sobre um Deus que disciplina os seus filhos. Curioso, né? Disciplina os seus filhos. Nós vivemos em uma sociedade e numa geração onde disciplina parece ser uma coisa horrenda, né? Anormal. Quando, na verdade, biblicamente,
Desde que a Bíblia é Bíblia, Deus é Deus, o reino é reino, igreja é igreja, mundo é mundo, dentro dos princípios soberanos e sábios de Deus, a disciplina faz parte da trajetória de vida de uma pessoa. É necessário. Quem vive indisciplinadamente certamente colherá consequências terríveis, além de, talvez, como diz Provérbios, ser uma vergonha para os seus pais, e uma vergonha para si mesmo, e vergonha para a família, etc. E tal. A disciplina ela faz parte do processo educativo. Limites que precisam ser estabelecidos. E o texto diz que nós, como filhos de Deus, somos disciplinados por Deus. E se nós não somos filhos. Somos o quê? Que o texto diz? Bastardos. Não somos filhos, de fato, de Deus. E a narrativa ela é tão linda, meus irmãos, que aí a partir do verso 5, diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes o quê? A correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Verso 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus nos disciplina. E submeter-nos à disciplina, à pedagogia, a didática de Deus, para que melhoremos, para que sejamos lapidados, fortalecidos, restaurados, trabalhados e por fim instrumentalizados por Deus, requer um coração ensinável. Deus não lidar com pessoas arrogantes, que não sejam capazes de aprender dele e com ele. Você tem um coração ensinável? Você está disposta a aprender sobretudo com Deus, mas também aprender com seus familiares, aprender com seus amigos, com seus irmãos na fé, aprender com seus líderes, submetendo-se à sua liderança humildemente. Aprender com a vida como um todo, tirando, extraindo sabiamente cada lição que a vida apresenta, daquilo que deve ser feito, daquilo que não deve ser feito, olhando para as Escrituras Sagradas, aprendendo com os personagens bíblicos sobre como devemos viver e como não devemos viver, aquilo que não devemos fazer. Alguém já disse que uma pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros, mas uma pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Por quê? Obrigatoriamente não é preciso errar para aprender. Basta você cuidadosamente olhar a história, o exemplo de outros, para não incorrer no mesmo erro. Isso é sabedoria. Isso é ter um coração ensinável. Alguém já disse que quem não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. E não pode mesmo. Só tem autoridade para ensinar aquele que está num constante processo de aprendizagem. Por isso que eu gosto demais da escola bíblica dominical. Ela não tem um diploma de formatura. Pronto, concluiu, não vou mais para a escola bíblica. Encerrei tudo o que eu podia estudar. Existe isso? Não existe. Nosso diploma de formatura é lá no céu, irmãos. Aí quando chega lá, a gente recebe o diploma de formatura. De conclusão de todos os estudos de escola bíblica dominical e etc. Mas aqui estamos num processo constante de aprendizagem. E eu digo aos irmãos, os mais velhos aprendem sim com os mais jovens. Assim como os mais jovens naturalmente aprendem com os mais velhos. Mas às vezes os grandes professores para nós, até mesmo para os adultos e os de terceira idade, são as crianças. Não é impressionante? A vida é fantástica, né? Deus tem várias formas de nos ensinar, de nos instruir. Recentemente, conversando com uma jovem, perguntando um pouco da sua trajetória de vida, ela está se achegando lá à nossa igreja. Ela disse que havia sido adotada desde a sua tenra infância. E, entre outras coisas, eu lhe perguntei, e qual é o seu sentimento em relação à adoção? Ela me disse, pastor, eu louvo, agradeço a Deus pelos pais que Ele colocou em minha vida e que decidiram, sem obrigação alguma, me amar e cuidar de mim. Que coisa linda, né? Às vezes, por aí afora, se escuta de algum filho, jovem, adolescente, que se revoltou porque descobriu que era adotado ou adotivo, quando na verdade deveria
amar ainda mais, agradecer ainda mais e dizer para os seus pais adotivos, porque aí para pais não existe esse negócio de ser adotivo ou não, é filho e ama para valer. Deus nos adotou em Cristo Jesus e Ele nos ama profundamente. Que sensação gostosa, extraordinária, que amor extraordinário do Senhor para conosco. Que amor é esse, né? Graça incalculável do Senhor para conosco. Que coisa surpreendente. Ele nos ama. E aí, interessante é que todo pai legítimo é também pai adotivo. Porque alguns pais podem simplesmente criar seus filhos pela responsabilidade, pela obrigação. Mas quando a gente adota no coração e decide amar e investir, aí deixa de ser obrigação e se torna ministério. Nós passamos a investir na vida dos nossos filhos. Deus se importa conosco, Deus nos corrige, Deus nos disciplina. Deus quer que nós tenhamos um coração submisso, ensinável, pronto a aprender com Ele. E a graça de Deus, ela faz isso conosco. Quanto mais perto da graça nós estamos, mais educados, mais instruídos, mais formados e lapidados nós vamos sendo pela graça de Deus. Quer ver um texto que respalda isso? Em Tito, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, perceba o que diz a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha o verso 12, o que diz? E ensinando-nos que? Renunciando, ensinando. É um processo educativo. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Olha o que é que a graça de Cristo faz conosco. Ela é uma professora nos ensinando na trajetória da caminhada da fé. E aí quem não tem o coração ensinável não é capaz de aprender. Todos nós podemos aprender com todo mundo, todo o tempo. E todo mundo, todo o tempo, pode aprender sobre tudo com Deus. O nosso professor por excelência é Deus. E continuamente Ele está nos ensinando. Que tenhamos um coração cada vez mais ensinável e que essa graça que nos fortalece possa nos educar a viver piedosamente para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em segundo lugar, ser fortalecido pela graça é investir na comunhão com os demais irmãos. Observe aí o texto de Hebreus, capítulo 12, e o verso 14, a parte inicial do texto. Diz assim: segui a paz com todos. Veja que sentença interessante, que proposição do escritor aí do texto da carta aos Hebreus. Segui a paz com todos. E aí, inicialmente, a proposta é que essa paz ela é vivenciada dentro do âmbito da comunidade local, da igreja de Cristo, da união, do ajuntamento do povo de Deus. A comunhão dos salvos, meus irmãos, é algo muito preciosa aos olhos de Deus. É a comunhão dos santos que serve como mola propulsora para o avanço da obra do Senhor e do seu reino. Não há como avançar na igreja de Cristo, no reino de Deus, se não houver comunhão, se não houver unidade. Ou nós estamos todos movidos pelo mesmo sentimento, e mesmo pensando diferente, mas estamos juntos, na mesma mentalidade, no mesmo propósito, não apenas reunidos, mas estimulados pela unidade, pela comunhão, ou não vai avançar e o negócio não vai acontecer. Um puxa para um lado, um puxa para o outro. Como é que vai, de fato, haver conciliação, unidade de propósito? Não há como. E aí eu gosto muito daquela ilustração que diz muito mais do que estar juntos. Nós precisamos ser como o purê de batata, né? Porque as batatas podem estar ali no mesmo saco, apenas juntas, né? É ajuntamento. Mas quando as batatas se transformam naquele delicioso purê, eita, bençarada, é ou não é, meus irmãos? Pois é, como igreja precisamos ser assim. Um delicioso purê
de batatas. Satanás, ele estrategicamente quer atrapalhar e quebrar a comunhão do povo de Deus para emperrar a marcha crescente e promissora da igreja de Cristo. Em Atos dos Apóstolos aprendemos sobre isso. Quando a igreja estava unida, em comunhão, firmada no mesmo propósito, ela avançava, ela crescia. E aí Satanás estrategicamente semeava uma semente de discórdia. Ele faz isso para a gente apagar fogo, né, pastor? E aí a gente deixa de olhar lá para o alvo, deixa de seguir adiante para os objetivos estabelecidos pela igreja e começa a tentar resolver, remediar, apagar o fogo, e aí a gente perde tempo e a obra deixa de avançar. Penso na comunhão da igreja de Cristo como aquele cristal precioso que a gente precisa proteger. Não toque aqui não. Não toque aqui não. Todos nós somos responsáveis